Ok, amados. Bom dia, boa madrugada, boa noite. 1º de maio, dia do trabalhador, né? Estamos aqui na madrugada. Vamos aprender um pouco mais, orar, buscar a presença do nosso Deus, nesse início de sábado, final de sexta-feira, início de sábado, 1º de maio de 2021, dia do trabalhador, meu dia e seu dia, né? Que bom ter você aqui. Mary Silva, boa noite, graça e paz, querida, tudo na bênção? Tá me ouvindo bem aí, Mary? Glória a Deus. Wellington, Sérgio Dutra, meu amigo, que bênção estar com você, Wellington, lá em João Pessoa, na Paraíba, está conosco. Está trabalhando, Wellington? Ou está em casa? Glória a Deus. Dutra, como é que está minha voz aí? Tá bem? Boa noite. Amém, Wellington. É uma bênção. Vocês são bênção de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Vamos falar um assunto hoje muito bom, viu? Lucy Cleide, Deus abençoe sua vida, querida. Graça e paz. Vamos falar um pouco hoje sobre justiça de Deus. Amo esse assunto. Justiça de Deus. Muitos precisam ouvir sobre isso. Convide mais alguém para estar nessa live. Muitas pessoas vivem uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida sem identidade, e muitas vezes não sabem nem quem são em Deus. Muito bem, meu, obrigado. Glória a Deus. Vou convidar umas pessoas aqui, rapidamente, pelo Instagram, pelo Face. Vocês também podem chamar mais 5 minutinhos, a gente começa a nossa live, tá bom? Obrigado a você que já entrou, você que está convidando alguém. Nós vamos falar sobre justiça de Deus. Um assunto muito bom e que muitos crentes desconhecem e vivem uma vida ainda livres, mas como se fossem prisioneiros. Como aquele povo que foi liberto do cativeiro do Egito depois de 400 anos. Mesmo libertos, seus espíritos estavam presos. Ao que passaram no passado, uma vida de escravidão, de miséria, uma vida de humilhação. E mesmo assim tem muitos crentes hoje, ainda na igreja, não conseguem se libertar das suas mazelas do passado. Não entendem que muitas vezes Deus proporciona e até permite essas situações para nos forjar, nos moldar, nos ensinar. E através dela nós somos mais fortalecidos. A nossa fé é aumentada.
e nós podemos ajudar outras pessoas e nos faz nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos. Diante de tudo o que passamos, o que vivenciamos. Crislane, Deus abençoe sua vida, querida. Graça e paz. Mais um minuto para você convidar alguém aí para estar conosco. Deixa eu ajustar essas câmeras aqui. Estou transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram, tá, irmãos? Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa câmera. Vamos ver se eu coloco os dois mais ou menos no mesmo ângulo. Ok, pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Estou com a minha aqui, nova versão transformadora. Uma dica que eu te dou é que você tenha um caderno e um lápis, que você possa estar anotando os textos. Nós vamos falar hoje sobre justiça de Deus, tá bom? Nós sabemos que desde que Adão pecou, Deus procura se relacionar com o homem. Deve ser só no seu, Cris, o pessoal está me ouvindo bem. Aumenta o seu volume aí, aumenta o seu volume. Valéria, Deus abençoe sua vida, querida. Lucicleide, está me ouvindo bem aí? Sérgio, está me ouvindo bem? Amém? Então, desde que o homem caiu, o primeiro homem, Adão, Deus tem um plano perfeito para que essa comunhão não fosse totalmente perdida. E essa comunhão perdida em Adão através do seu pecado foi restaurada através de Cristo Jesus, quando ele se fez pecado em nosso lugar. Cristo não foi feito pecador, tá bom? Cristo foi feito pecado, tá certo? Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então Cristo não poderia ser feito pecador, não se achou pecado nele, ok? Mas aprove a Deus o fazer pecado, para que nós fôssemos justificados em Cristo Jesus. Milena, Deus abençoe, seja bem-vinda, querida. Então eu quero falar com você hoje sobre justiça de Deus. O plano perfeito, pastora Joseila Vargas, Deus abençoe sua vida, querida. Vamos falar hoje sobre justiça de Deus. Anote os textos aí, pastora, porque esse tema é um tema muito bom, onde muitos crentes desconhecem as vantagens, os privilégios e até mesmo quem são em Deus quando se tornam uma nova criatura. Então, em todas as religiões, fora o cristianismo, em todas as religiões, o homem procura uma divindade para se relacionar. No budismo, o homem procura a iluminação para ter um encontro com um ser maior, iluminado, por assim dizer. Você vê, no islamismo, eles fazem um sacrifício para se encontrar com Alá. Só o cristianismo é a única religião onde uma entidade superior veio se relacionar com o homem. Só o cristianismo trouxe Deus em forma humana para se relacionar com o homem. E enquanto o homem não nasce de novo, Irani, Deus abençoe a sua vida, enquanto o homem não se torna nova criatura, ele não consegue reatar essa comunhão com Deus. Só quando aceitamos Jesus Cristo, amém, que temos o Espírito de Deus habitando em nós, é que essa paz, essa comunhão, essa comunicação, essa relação que foi perdida em Adão, agora é restaurada através da fé e do sacrifício que Cristo fez lá na cruz, no Calvário. Então vamos a um texto base para dar um embasamento à nossa conversa nessa madrugada, ok? Você está chegando agora, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Vou esperar um pouco, porque é muito importante você abrir a sua Bíblia, acompanhar e também você anotar. Gemima Rocha, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre justiça de Deus. Isso é um assunto muito importante, irmãos, vocês anotarem, pegarem direitinho, porque tem muitas pessoas, pastor Moacir, seja bem-vindo, querido. Tem muitas pessoas vivendo uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida, talvez por não conhecer os privilégios de sermos justificados em Deus, nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus tem preparado para cada um daqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, é inadmissível você ter um encontro com Cristo, você ser uma nova criatura e viver a vida que você vivia anteriormente. Viver uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida escassa, uma vida muitas vezes infrutífera, muitas vezes uma vida no qual você não a valoriza. Então não é para isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus te salvou. Elaine Gomes, Deus abençoe a sua vida, querida. Então, você vai entender nessa madrugada, esteja sensível ao Espírito Santo, o que você se tornou quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma, tá bom? Então, você agora passou a ser justiça de Deus, aquela comunhão que você não poderia ter, agora você tem em Deus, através de Cristo Jesus. Você lembra da passagem que quando Cristo foi pregado na cruz, que ele falou, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo? É porque entre esse véu havia o lugar santíssimo e o lugar santo. Então, esse véu, quando se rasgou, nos deu acesso ao lugar santíssimo, ou seja, a presença do Deus, aquilo que outrora só o sumo sacerdote poderia entrar e estar, Deus nos deu acesso através de Cristo a entrarmos também. Então presta atenção no que eu vou te falar com você, com muita convicção e com muita ciência do que eu estou falando para você, tá bom? Só Bíblia, pegue a sua Bíblia ou anote os textos, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Vamos ler. Minha versão diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Em algumas versões diz que nós fomos declarados justiça de Deus. Michael, Deus abençoe sua vida. Crislane, eu sugiro você sair e entrar novamente, tá bom? As pessoas estão ouvindo, só você. Sai e entra novamente ou vai para o Facebook, ok? Se você estiver no Instagram, está no Instagram, vai para o Facebook. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer que Deus fez de Cristo pecado para que nós fôssemos declarados justiça diante de Deus. Vamos lá. Deus fez de Cristo pecado quando o entregou para ser morto no madeiro. Porque Levítico diz que todo aquele que for pregado no madeiro se torna maldito. Então, Cristo, em parte, se tornou maldito em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, uma vez que você se tornou justiça de Deus, você não pode mais ser julgado, porque Cristo já foi julgado em seu lugar. Uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, uma vez que você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, então você não pode mais ser condenado, você não pode mais ser julgado, porque você já foi justificado em Deus. Quer ver um exemplo? Vá lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo número 31. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Ele vai dizer assim, 8:31. Quem pode, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Agora vamos ler o 33. 33, Romanos 8, 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Olha o 34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então presta atenção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer que Deus fez Cristo pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, Romanos 8, 33, Paulo vai dizer assim, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ou seja, os que já foram justificados por Deus. Ninguém pode nos acusar, porque foi Deus, é o próprio Deus que nos justifica, ou seja, é o próprio Deus que nos justificou em Cristo Jesus, quando o entregou para morrer naquela cruz em nosso lugar. Você entende isso? Então vamos lá, vamos entender. Eu quero ser bem devagar para que você não se perca. Vamos lá. Meu estudo está aqui. Vamos lá. O que significa justificar? Justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação. Justificar é pronunciar formalmente uma sentença de aceitação. Declarar legalmente justo, absolver. Então nós fomos declarados justos em Deus quando Deus entregou Cristo para se fazer pecado em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Você pode dizer um amém? Amém? Então, nós fomos justificados em Deus quando o próprio Deus entregou Jesus Cristo para se fazer pecado em nosso lugar. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Amém? Então, Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, versículo 33, que ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus, uma vez que Cristo nos justificou naquela cruz. Aleluia! Aí Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, quando você toma posse dessa verdade, quando você é empoderado daquilo que a Bíblia diz ao meu e ao teu respeito, nenhuma situação, nenhuma mentira de Satanás pode entrar na sua mente. Uma vez que Cristo te justificou, você não pode mais ser condenado. Amém? Glória a Deus, diz Gemima. Amém, queridos? Agora, pastor, já que eu não posso mais ser condenado, eu posso sair pecando, fazendo o que não devo? Claro que não. A Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais ainda. Tá certo? Essa graça que Deus nos concede de sermos justificados em Cristo para Ele, nunca nos dará legalidade para pecarmos ou continuar pecando. Tá certo? Então, há uma diferença. Nós não somos mais pecadores. Nós somos justiças de Deus. Nós poderemos pecar sim. Mas se pecarmos, 1 João capítulo 2 vai dizer que nós temos um advogado fiel lá no céu para interceder por cada um de nós. Como Paulo também fala em Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem nos condenará então? Ninguém. Ninguém pode nos condenar. Porque Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Que coisa gloriosa! Então, deixa eu te explicar o que é justiça de Deus. O que Deus fez através de Cristo para que nós nos tornássemos não pecadores, mas agora justiça de Deus. Então, decore. O que é ser, pastor, então, justiça de Deus? 2 Coríntios 5, 21 está o texto base. Justiça de Deus é a capacidade ou habilidade
de nos apresentarmos diante de Deus sem culpa, sem medo, sem acusação, sem complexo de inferioridade e sem condenação. Romanos 8:1. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eita glória! Aleluia! Se eu fosse você, meu irmão, estava dando uma rajada de glória aí, de aleluia. Meu Deus, dizendo que Deus é bom, Deus é poderoso. Querido, eu estou dizendo para você que Deus tomou o seu justo, o seu único filho, no qual não se encontrou pecado algum, para se fazer pecado em nosso lugar, nos tornando antes de pecador para agora justiça de Deus. Meu Deus! Então, o que é ser justificado por Deus? O que é ser justificado por Deus? É ter a consciência limpa de nos comparecermos perante Deus sem culpa alguma, sem acusação, sem medo, sem complexo de inferioridade. Não há ninguém que nos acuse. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é o próprio Deus quem nos justifica. Amém, amados? Então hoje nós temos livre acesso a Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz, nos tornando da situação outrora pecadores, agora justiça de Deus. Eita glória! Aleluia! Quem está entendendo, diga amém aí. Quem está entendendo, diga amém. Diga amém. Coloque aí, amém, pastor. Amém. Está pegando? Está pegando, irmão? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez com que Cristo, no qual não havia pecado, se tornasse pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, o que é ser justiça de Deus? É a capacidade de estarmos diante do Pai, ou de comparecermos diante de Deus, nos considerando justo. É assim que Deus te vê, querido. É assim que Deus te enxerga a partir do momento em que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador para a sua alma. O Espírito Santo passa a habitar em você, a justiça de Deus passa a dominar o seu ser, e Deus não te vê mais como pecador, e sim como justiça nele. Glória a Deus. Eu tenho que refrisar isso para você até que isso entre na sua cabeça, e nunca mais você vai viver uma vida de mendigância, uma vida de escassez, uma vida rasa, uma fé imatura, tá certo? Porque Deus já conquistou tudo o que você precisa através da morte de Cristo Jesus, te fazendo de pecador para justiça nele. Então, quando somos justificados, amém? Quando nós somos justificados, pastor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Vai dizer assim, ó. A minha versão diz assim. João 1,12. 1,12. Ó, mas a todos que creram, primeiro passo, para se tornar a justiça de Deus, é preciso que você creia em Jesus. Mas todos que creram nele, em Cristo, e o aceitaram, segunda condição, você precisa crer em Cristo e aceitar ele como seu Senhor e Salvador da sua alma. Ele, o próprio Cristo, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Porque esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado de paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando nós cremos nele, nós passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus, e nesse instante nós somos justificados
perante Deus. Já não há mais condenação nenhuma. Amém? Agora eu não estou dizendo que você não pagará pelos seus erros. Todo pecado tem as suas consequências, ok? Mas você não terá mais condenação, você não será mais condenado, uma vez que você aceitou a Cristo e Cristo já te justificou perante o nosso Deus. Amém, queridos? Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós somos também justificados das nossas transgressões, dos nossos pecados. Deus não se lembra mais. Ele lança-os no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Amado, você precisa ter essa consciência de quem você é agora em Cristo. Amém? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus tem uma novidade de vida para você todos os dias. Amém? E eu vou te falar que Deus fica muito triste quando Ele vê um justo vivendo uma vida como se fosse injusto, como se ainda fosse pecador. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Você vai entender que Deus fica triste quando Ele fala para você: meu filho, você é poderoso, você tem a capacidade de mudar a situação que você está vivendo. Abra sua boca, profetiza, porque quando você fala em meu nome, sou eu operando em teu favor e no favor de quem você está buscando. E quando nós não entendemos isso, quando nós não absorvemos essa essência, essa potência que nós temos dentro de nós, nós vivemos uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida de escassez, e muitas vezes nos conformamos com essa vida, e achamos que é permissão de Deus. Não é permissão de Deus, não é vontade de Deus, porque a vontade de Deus para os seus justos, ela é agradável, boa e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai falar sobre isso. Então, eu não creio num Deus que me justifica através da morte do seu filho, para que eu viva uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida de dependência de homens, uma vida de pedir emprestado, uma vida de mendigância, uma vida de escassez. Não, não. A palavra do Senhor diz no Salmo 23 que Deus é o meu pastor, e de nada terei falta. O significado original da palavra nada faltará é de nada terei falta. Em João 10:10, Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. Uma vida abundante nele. Deus, quando nos salvou ou nos justificou, não queria apenas que nós fôssemos salvos da condenação, mas sim que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida suprida de tudo aquilo que nós necessitamos, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Amém? Você entende isso? Meu Deus, é poderoso. Então, quando nós nascemos de novo, lá em João capítulo 1, versículo 12, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é justo, e ele passa a habitar em nós, nos justificando, ou seja, nos tornando justiça de Deus, pois somos justificados pelo sangue de Jesus. Olha, você precisa pegar isso, tá certo? O sangue de Jesus nos justificou, nós fomos comprados com um alto preço, não foi preço de ouro, nem de prata, nem de sangue de animais, foi um sangue de um justo, amém? Por uma multidão de pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 9, ou você anote aí, Romanos 5, 9. Olha o que Deus vai falar para mim e para você. Romanos 5, 9. A minha versão vai dizer assim, olha que coisa maravilhosa. E uma vez que fomos declarados, e uma vez que fomos declarados justos, olha só, por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Amém? Olha o 10. Romanos 5, 9 e o 10.
Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, querido, você não é mais um pecador. Eric, Deus abençoe sua vida, querido. Você agora foi justificado. Amém? Foi pago um alto preço pela sua salvação. Irmã Hilma, Deus abençoe sua vida, querido. Amém, amados? Glória a Deus. Outrora que nós éramos pecadores, agora nós fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 9, fala que pelo sangue derramado na cruz, para todos aqueles que aceitaram Jesus, nós fomos declarados justos perante o nosso Deus. Isso é poderoso demais. Recebemos também a justificação pela fé. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, Paulo realmente era um ninja, viu? Meu Deus. Romanos 5, 1 vai dizer o quê? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos agora paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha o 5:2, Romanos 5:2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Meu Deus, que coisa poderosa! Amém? Então, o sangue de Jesus nos tornou justo perante Deus, e pela fé nós fomos declarados justos e temos paz com Deus por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 1 e Romanos capítulo 5, versículo 9. Anote aí, nós estamos falando sobre justiça de Deus. Também te amo, meu amigo Eric. Amém? Uma vez sendo justificado, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ler. Agora, olha o que Deus está falando para você. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que nos trazia a morte. Amém? Isso é poderoso demais. Amém? Não poderíamos nunca ser justificados por nossas obras. Nós não poderíamos alcançar essa justificação para Deus por nossas obras. Jamais poderíamos alcançar. É tanto que os sacrifícios do Antigo Testamento de animais tinham que ser repetidos uma vez por ano. Quando você pecasse, você tinha que ir lá, levar uma oferta sacrificada. Uma vez por ano tem que subir a Jerusalém para fazer expiação dos pecados. Então isso encobria os pecados, não perdoava os pecados. Mas o sacrifício de Cristo naquela cruz, o seu sangue derramado, nos deu a redenção dos nossos pecados, e nós alcançamos a justificação através de Cristo para Deus, nos declarando justos perante o nosso próprio Deus. Então, nós não poderíamos jamais ser justificados para Deus por nossas obras. Vamos ler o que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Romanos 5, 17. Ó. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a receberam reinarão em vida por meio
de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então, olha o Romanos 5,18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Olha que coisa poderosa. Romanos 5, versículo 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos na presença do Pai. Meu Deus, que coisa poderosa, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão limitados, meu Deus, porque muitas vezes passamos por situações e nos sentimos inferiorizados, enquanto deveríamos levantar nossa cabeça e reconhecermos a autoridade outorgada a cada um de nós através da morte de Jesus Cristo. Meu Deus, faz cada um nessa live ter consciência de quem Ele é agora, na Tua presença e na presença dos Teus anjos, Senhor. Que não venhamos mais a nos curvar diante de qualquer situação, mas que nós venhamos declarar verdadeiramente quem nós somos na Tua presença, em nome de Jesus. Meu Deus, é muito poderoso, querido. É muito poder, é muita... É por isso que a palavra diz que a verdade nos liberta, a verdade nos empodera, sabe? Cristo falou, olha, vocês farão as obras que eu faço, e digo mais, farão obras maiores ainda. Tiago, Deus abençoe, querido. Amém? Então, Paulo está dizendo, em Romanos capítulo 5, versículo 19, que por causa da desobediência a Deus de um homem, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa, Cristo, muitos serão declarados justos na presença do nosso Deus. Eita, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Então, por nossos próprios méritos, jamais poderíamos alcançar esse status de justiça de Deus. O profeta vai dizer que nossa justificação perante o Senhor são comparados como trapos de imundícia. Deus não aceita. Amém? Deus não aceita. Missionária Josi, Deus abençoe, querida. Amém? Você entende isso? Isso é poderoso, libertador e transformador, viu? O que eu estou te ensinando hoje transformará a sua vida se você absorver na essência da sua alma que Cristo se fez pecado para que você se tornasse justiça de Deus e que com a justiça você alcançou a paz de Deus, a reconciliação, a comunhão, a libertação, a transformação. Você não viverá mais da forma que você vivia até conhecer essas verdades. Por isso que vale a pena. Sabe o que Deus está me dizendo? Escute. Que muitos querem tudo aquilo que Deus tem para a vida deles, mas que poucos querem pagar o preço, como eu e você estamos aqui nessa madrugada, buscando ao Senhor, buscando entendimento, buscando conhecimento. Irmão, eu não passo nada para vocês daquilo que eu sei, eu passo daquilo que Deus manda falar para vocês, porque eu tenho a plena convicção e certeza de duas coisas. Uma, a palavra do Senhor, quando lançada na minha boca, não voltará vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Duas, a palavra do Senhor é quem deve nortear a nossa vida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se a Bíblia diz que Deus fez Jesus pecado para que eu fosse feito justiça nele, eu já sou justificado. E uma vez justificado, não aceito nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem acusará o justo de Deus?
se é o próprio Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eita, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Por isso, agora vamos lá. Deixa eu te falar. Sabia que Deus se entristece quando ele vê um justo de cabeça baixa, de cabeça inclinada diante de uma situação? Deus se indigna, por quê? Porque Deus já nos deu essa capacidade, amém? De invocar o nome do Senhor Jesus, tá certo? De reconhecer a nossa justiça perante Deus, de abrirmos nossa boca e mudar a situação. É por isso que Deus vai falar em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a minha versão diz assim: e o meu justo viverá pela fé. Querido, não é por suas obras, não é por obras que você alcançará um maior nível de santidade na presença de Deus. É pela fé e pela justificação que Cristo alcançou para Deus através do seu sacrifício. Amém? Você entende isso? O que Deus espera de mim e você é que não sejamos pessoas de muitas obras, sim de fé. Nós devemos viver uma vida em fé. Hebreus 10, 38. Vamos ler. Eu gosto muito dessa palavra, que ela é poderosa. Vou te mostrar que Deus fica triste quando ele vê um justo vivendo como se fosse injusto ainda. Hebreus 10, 38, ele fala assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se agrada dele. Meu Deus. A minha versão diz assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Sabe, porque quando nós pensamos em retroceder, quando nós pensamos em desistir, quando nós nos sentimos fracos, impotentes, diante de uma situação, nós estamos negando a justificação que Cristo conquistou para Deus naquela cruz. É por isso que Deus não aceita que um justo retroceda. Sabe, querido, quem sabe você está aqui nessa live, nessa madrugada, e está passando por uma situação que muitas vezes você pensou em desistir, pensou em retroceder, mas a palavra do Senhor diz que Deus não se agrada daquele que retrocede, porque o justo deve viver não por vista, mas pela fé. Pastor, mas minha fé é pequena. Peça para Deus situações que possam aumentar a sua fé, porque Deus não vai aumentar a sua fé. Deus já te deu o dom da fé. Amém? Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Deus já te deu o dom da fé. Vamos olhar aqui se é isso mesmo. 2 Coríntios. Ou é 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Onde fala dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Então, lá fala que Deus te deu o dom da fé. E Hebreus 10, 38 vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, agora que nós somos justificados em Deus através de Cristo, nós não alcançaremos a justificação por nossas obras, mas sim viveremos pela fé naquilo que Cristo já fez por mim e por você, naquela cruz no Calvário, de tudo aquilo que Ele conquistou para mim e para você, naquela cruz no Calvário, nos tornando justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Amém, amados? Então, nós devemos viver pela fé, tá certo? Vamos lá. Quando não reconhecemos nossa situação de justo diante de Deus, nos desagradamos a Deus. Nós temos que lembrar todos os dias do que o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Abra sua Bíblia aí. Hebreus 10, 39. Você tem que repetir isso para você todos os dias.
diante de toda e qualquer situação. Você vai falar isso aqui, ó. Mas não somos como aqueles que retrocedem ou que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja a nossa alma é preservada. Nós não somos pessoas que retrocedem, pessoas que se afastam de Deus para a sua própria perdição, mas sim somos pessoas de fé, cuja a nossa alma é preservada em Cristo Jesus. Amém, amados? E eu quero terminar falando para você alguns privilégios de se tornar justiça de Deus, como nós somos, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala sobre isso. Quais são os privilégios de ser justiça de Deus? Vamos lá. Primeiro privilégio, nós temos paz com Deus. Todo aquele que se fez justiça de Deus tem paz com Deus. Se você está vivendo uma vida sem paz, você então não foi feito justiça de Deus, porque todo aquele que se fez justiça de Deus tem que ter paz. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que ele diz. Romanos 5, 1. Abra sua Bíblia. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, a primeira condição de uma pessoa justificada para Deus, em Deus, é que ele passa a ter paz. As coisas do mundo, a situação que estamos vivenciando, não pode tirar a nossa paz. E nós sabemos muito bem que paz e medo não andam juntos, porque com medo vem a dúvida, vem a incerteza, vem o anseio, vem a preocupação, é ou não é? Vem o receio, vem a reclusão, sabe? A Bíblia diz que nós fomos já aperfeiçoados no amor, e o amor lança fora todo o medo. Então, uma vez que nós fomos justificados por Deus através de Cristo, nós temos paz com o próprio Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Anote aí. Então, uma das condições de uma pessoa que foi justificada por Deus. Primeiro, temos paz com Deus. Ok? Nós agora vivemos pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos ler? Romanos 1, 17. Vai dizer o quê? Romanos 1, 17. Ó. As boas novas revelam como Deus nos declara justo. Esse texto é poderoso, viu? Romanos 1, 17. As boas novas. O que é boas novas? O Evangelho. O Evangelho significa boas novas, tá bom? Ou então quer dizer, o Evangelho revela como Deus nos declara justo diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Então, se nós somos reconciliados com Cristo, primeiro, nós temos a salvação eterna, nós temos a reconciliação com Deus, nós temos paz e nós vivemos pela fé e não por vista. Terceiro ponto, nós vivemos, nós reinaremos em vida. Isso quer dizer o quê? Nós temos autoridade espiritual. Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17, vai dizer assim, ó. 5, 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa poderosa. O que é reinar em vida, querido? O
que é reinar em vida? Reinar em vida é você se sobressair sobre toda e qualquer situação. É você não se deter diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade. É você viver uma vida, sabe? Uma vida justa, reta, uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que se fez justiça de Deus reinará em vida. Quem reina, governa, sabe? Você tem que governar sobre essa situação que você está vivenciando. Você tem que dominar sobre ela. Você tem que declarar com fé a palavra do Senhor Jesus. Amém? Todos aqueles que foram justificados para Deus em Cristo reinarão em vida, terão controle, poder, domínio sobre toda e qualquer situação. Ei, nada pode te parar a não ser você mesmo. Não limite o Espírito Santo de agir através da sua vida e na sua vida. Deixa Deus te libertar dessas coisas que você está preso do passado. Há sentimentos que te mantêm presa, que impedem você de avançar, de crescer, de evoluir como pessoa, como ser humano, como cristão, como justo diante da presença do seu Pai. Meu Deus, é muito forte o que Deus está dizendo aqui. Sabe, querido, querida, essa situação que você vivenciou, que você presenciou, que você passou, é para te forjar, fortalecer, para que você fosse quem você é hoje. Amém? Então, nós vivemos por fé, tá certo? Nós temos paz com Deus, nós reinaremos em vida, amém? E nós também adquirimos o ministério da reconciliação. Olha que coisa importante. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você pode dar um glória a Deus aí na live? Dá um glória a Deus aí, para ver se está acordado mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Anote aí. Ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 até o 19. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Diga glória a Deus. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Olha o 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos agora o ministério da reconciliação. Assim como alguém nos levou a conhecer esse Deus maravilhoso, agora aprove a Deus essa função, passando para nós essa reconciliação e também levar pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso. Amém, queridos? Vamos lá. Outra condição de um justo de Deus: ele jamais mendigará o pão. Salmo 37, 25. Vamos ler? Salmo 37, 25. Davi vai dizer: fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, e seus filhos são uma bênção. Amém? Outra privilégio dos justos: não mendigarão o pão. Outro privilégio do justo:
ainda que ele caia 7 vezes, não ficará prostrado. Provérbios 24:16. Abra aí. Meu Deus, é poderoso, viu? Provérbios 24:16. Abra sua Bíblia. Olha o que diz aqui. Provérbios 24:16. Ó, ainda que o justo tropece ou caia 7 vezes, voltará a se levantar. Olha que coisa poderosa. Ainda que você caia 7 vezes, voltará a se erguer. O justo não foi feito para ficar prostrado diante da situação. Ainda que ele caia, voltará a ficar de pé. Escute, você que está nesta live nessa madrugada. Eu não sei qual foi a situação que te levou a cair, mas de uma convicção eu tenho. Uma vez que você foi justificado para Deus em Cristo, você não permanecerá prostrado. Você se levantará e se erguerá. Todas as vezes que você cair, a destra poderosa do Senhor te erguerá e você não ficará prostrado. Se você recebe, coloca aí, eu recebo, Jesus. Coloque aí, não ficará prostrado. Vamos lá, privilégio dos justos, vão viver pela fé, terão paz com Deus, reinarão em vida, não mendigarão o pão, ainda que caiam, não ficará prostrado. Deus o justifica, Romanos 8:33. Deus é por ele, Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos ler? Romanos 8:31. Glória a Deus, receba aí, Gemima. Romanos 8:31. É Deus quem te justifica, querido. Quem é Satanás para te acusar? Se Deus já te justificou. Satanás é um derrotado. Romanos 8:31 vai dizer assim, ó. 8:31. Ó. 8:33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Ninguém pode te acusar. Ninguém. Pois é o próprio Deus. Pois, ó, ninguém. Pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo pelos seus justos. Meu Deus, Deus é poderoso. Amém? Romanos 8:31 vai dizer o quê? O que podemos dizer então diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, escute. Eu li uma coisa interessante aqui em Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Ninguém, pois Deus é conosco. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Como diz a Escritura, por causa de ti, enfrentaremos a morte todos os dias, somos como ovelhas, levado ao matadouro. Versículo 8:37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que tanto nos amou, a saber, Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Meu Deus, é muito poderoso. Vamos lá. Outro privilégio é de sermos justos perante Deus. O Senhor coopera em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Vai dizer assim, ó. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então, nós vamos orar. Já é quase 1h da manhã. Você pegou aí? Justiça de Deus. Não aceite ninguém te chamar de pecador. E nem se sinta pecador. Você é
justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós não somos pecadores. Nós fomos feitos através do sacrifício de Cristo, justiça de Deus. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós podemos até pecar, tá certo? Mas deve ser um acidente, não deve ser algo premeditado, tá bom? O pecado na vida do crente tem que ser um acidente, não pode ser algo premeditado. Nós não somos pecador, sabe? Muitas vezes passamos por situações que nós nos julgamos pecadores. Sabe o que muitas pessoas pensam? Que Deus está mandando dizer aqui? Que nós passamos por alguma situação e o propósito dessa situação é para que Deus aperfeiçoe ou molde a nossa fé e nós nos sentimos pecadores. Ah, eu estou passando por isso porque eu sou pecador. Ah, eu estou passando por essa situação, por esse vale, por esse deserto, porque eu pequei, porque eu sou pecador. Não, querido, você não é pecador, você é a justiça de Deus. Pecador é todo aquele que vive na prática do pecado. E Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Então você não é pecador, você é a justiça de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Não deixe o inimigo ficar minando os teus pensamentos, falando que está passando por alguma situação, porque você é pecador, porque você pecou. Ei, os teus pecados, Deus já não se lembra mais. Deus te fez justiça nele, através da morte de Cristo. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, vai dizer que Jesus Cristo levou sobre si naquele madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje foi levado sobre Cristo. Se Cristo a levou, por que você fica se acusando? Fica se condenando? Fica se diminuindo diante de uma situação? Não, querido. Deus te chamou para vencer, para andar de cabeça erguida, com os olhos no alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? E nós vamos orar sobre isso, para que Deus fortaleça o seu coração, para que você retome a sua identidade. Justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou para ser pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus. Amém? Vamos orar? Se você quiser dobrar os seus joelhos, se você estiver sentado na sua cama, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, para que Deus levante uma geração que reconheça o verdadeiro valor da justificação alcançado em Cristo para Deus, sabe? E nunca mais nós teremos o mesmo. Nunca mais nós viveremos uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida sem identidade, uma vida que nos leva a parar diante de toda e qualquer situação. Não, amados, não foi para isso que Deus te justificou em Cristo Jesus. Ele te justificou para você viver uma vida de paz, uma vida de bonança, uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de gozo, que não venha mendigar o pão, sabe? Reconhecendo que Deus é o seu provedor. Uma vida que reine nessa terra, que tem autoridade, autonomia, justiça, governo, poder. Foi isso que Deus nos deu, quando Ele nos reconciliou para Ele, através de Cristo Jesus. E você precisa entender isso nessa noite, senão a sua vida não vai mudar. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que Deus me leve em oração, em pensamentos, e que essa oração alcance você, que muitas vezes está tão desanimado, tão desacreditado com tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor, em nosso país, no mundo, mas isso não pode tirar a nossa identidade em Jesus Cristo. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, na Tua presença nos encontramos
e te rendemos graça, glória, louvor, adoração ao teu santo nome, porque o Senhor esconde, meu Deus, a tua sabedoria para os sábios, mas a revela para os pequeninos. Obrigado, Senhor, por nos revelar essa noite. Obrigado pelo meu irmão que está na live desde o início, aquele que entrou no meio, aquele que entrou no final, Senhor, que está tomando posse dessa oração nesse momento. Meu Deus, aqueles que poderiam estar presentes, ó Pai, que assistirão essa live depois. Senhor, abençoa eles também. Meu Deus, traz o entendimento aos teus filhos, aqueles que foram regenerados, lavados, remidos dos seus pecados, reconciliados para ti, ó Deus, através da morte de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sou justo perante a tua face, e a tua palavra diz que o justo deve viver pela fé, e não pelo que vê. O justo tem paz para contigo, Senhor. O justo reinará em vida. O justo não mendigará o pão. O justo, ainda que caia 7 vezes, todas elas ele se levantará e não permanecerá prostrado. O justo, Senhor, meu Deus, tem um lugar na mesa, na casa do Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque um justo se fez pecado para que eu, pecador, outrora alcançasse a justificação perante o Senhor. Muito obrigado, Deus, por tua justiça habitando em mim. Muito obrigado, Senhor, pelo meu irmão que assumiu essa identidade, assumiu essa postura de justificados para ti, ó Deus, através de Jesus Cristo. Meu Pai, que de posse dessa informação, meu Deus, nós possamos viver uma vida transformadora, uma vida renovada, uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida perseverante em oração, em ações de graça. Meu Deus, que nossos pedidos sejam apresentados diante do Senhor como oração, súplicas e ações de graça. Pai, meu Deus, que nós não venhamos a nos conformar ou nos amoldar com os padrões desse mundo, mas sim que nós venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, reconhecendo quem somos diante da tua presença, reconhecemos o que temos conquistados por Cristo. A tua palavra diz que nós somos agora cordeiros das bênçãos que o Senhor tem para o seu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, é precioso demais aquilo que Jesus fez no meu lugar, Senhor, porque era para mim estar naquela cruz e não ele, mas aprove ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, entregar o seu Filho, aquele no qual não houve pecado, para se tornar pecado em meu lugar, para que eu fosse justiça para ti, ó Deus. Meu Pai, que nunca mais eu venha me acusar, ou que nunca mais eu venha viver uma vida pautada em sentimentos ou ressentimentos causados por situações no passado. Senhor, se a tua palavra diz que tu, ó Deus, lança os meus pecados no mar do esquecimento, por que eu ficaria lembrando deles, Senhor? Por que o inimigo insiste em me lembrar dos meus erros do passado? Pai, em nome de Jesus, eu já fui justificado para ti, ó Deus. A vida do passado não me pertence mais. Quando eu me prendo ao passado, eu fico impossibilitado, Senhor, de viver o presente e ter uma perspectiva melhor para o futuro, Deus. Oh, Deus, obrigado por essa palavra ministrada nessa noite. Quantas pessoas poderiam estar ouvindo essa palavra, recebendo essa oração, Pai, mas poucos querem pagar o preço. É por isso que a tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu creio, Senhor, que aqui estão os escolhidos do Senhor, clamando, orando, buscando a tua presença, buscando a tua face. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, o Deus do apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que está comigo, é o mesmo Deus que está com você, meu irmão, minha irmã. Não se detenha diante de qualquer situação que queira lhe fazer parar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque a Deus, busque a sua face,
busque a sua presença, busque os dons espirituais. Oh, Papai do céu, eterno, querido, amado, bondoso, maravilhoso, majestoso, glorioso, aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo, que andou com os seres aqui dessa terra, que foi julgado injustamente, que foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra do teu trono poderoso, aonde intercede por cada um de nós, e onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos, segundo cada um pelas suas obras e suas palavras. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu não passarei por esse julgamento, Senhor. Muito obrigado, porque não há condenação para aqueles que estão agora em Cristo Jesus. Já não há acusação, já não há condenação. E quem pode nos acusar? A tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, 33, ninguém. Porque é Jesus que nos justifica, foi Ele que morreu por nós, e Ele está à destra do trono de Deus, intercedendo por mim e por você. Sabe, querido, não leve uma vida pautada no que as pessoas dizem ao seu respeito. Viva como Deus te fala nessa madrugada. Eu te comprei com um alto preço, e não foi um preço simples, não foi preço de ouro ou de prata, não foi sangue de animais que foram derramados, mas o sangue de um justo foi derramado para que você hoje fosse feito justiça em Deus. Pai, ainda que eu ficasse orando a madrugada inteira, não teria adjetivos, palavras, pronomes, provérbios para declarar o meu sentimento de gratidão por tudo que Jesus Cristo conquistou para mim naquela cruz no Calvário. Meu Deus, que eu jamais venha, meu Deus, me afastar da tua palavra, da tua presença, meu Pai. Que eu jamais venha esquecer ou perder a condição de justo que o Jesus Cristo conquistou para mim naquela cruz. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está nessa live, Senhor. Eu oro, meu Deus, se tiver alguém doente nessa live participando, eu já declaro a cura pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, aquele que clama por um ente querido, por um familiar que está perdido nas drogas, que está desviado da palavra do Senhor, que clama por uma reconciliação, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas agora, e que eles possam se reconciliar com Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro, Senhor, contra essa pandemia, contra o avanço desse coronavírus em nossa nação, no mundo inteiro, seja repreendido pelo poder do nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Vai operando o Espírito Santo, vai operando em cada leito de hospital, aonde tiver uma pessoa contaminada com esse vírus, vai exterminando, Senhor, esse vírus do corpo desse homem, dessa mulher que está acamado, meu Deus, em leito, em UTIs, em CTIs, meu Deus, em unidade de terapia intensiva. Meu Pai, vai operando, vai agindo, meu Deus, vai libertando, vai curando, Pai, vai dando uma segunda chance. Meu Deus, eu oro também para que o Teu Espírito Santo possa consolar aqueles que se perderam, os seus parentes, para essa enfermidade, para essa pandemia. Meu Deus, guarda-nos, Senhor, protege-nos, ó Deus, de toda contaminação viral, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor, guarda aquele que clama por Ti, aquele que ora, aquele que declara, Pai, o sangue de Jesus sobre a sua vida, tem poder para purificar-nos e livrarmos de todo o mal, no nome santo de Jesus. Pai, eu quero orar pelos governantes dessa nação, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, meu Deus, pelos ministros, ó Pai, meu Deus, pelos governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos. Meu Deus, a Tua palavra diz em Romanos capítulo 13, que toda autoridade foi constituída por Ti, ó Pai. Meu Deus, então eu oro para que esses homens, mulheres que detêm o poder, meu Pai, tomem decisões concretas, decisões assertivas, decisões que venham beneficiar a população, meu Deus. Repreende, ó Deus, todo homem que está no poder com mal intenção, inescrupuloso, Senhor, avarento, egoísta, amante de si mesmo, vai repreendendo, vai tratando com ele, ó Pai, no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pela equipe médica, Senhor, dos hospitais,
pelos enfermeiros, meu Deus, pelos zeladores dos hospitais, meu Pai, por aqueles que preparam uma refeição no hospital, o guarda que faz a segurança, meu Deus, protege eles, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu oro pela polícia civil, militar, pelo bombeiro, o guarda de trânsito, aquele que sai para preservar a vida do cidadão de bem. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, protege, guarda-os, livra-os de todo mal, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro pelos missionários, Pai, que estão nos quatro cantos desse mundo, pregando a Tua palavra, muitas vezes colocando a vida em risco, a vida dos seus familiares. Meu Deus, protege os missionários, meu Deus, os pastores, os bispos, os apóstolos, os padres, Senhor. Meu Deus, eu oro por cada líder espiritual dessa nação, Senhor. Levanta mais homens e mulheres tementes ao Senhor, dispostos a fazer a Tua obra, dispostos a pagar o preço, a buscar a Tua face, a clamar ao Senhor em busca de um milagre, de uma restauração, Senhor, no nosso país, na nossa nação. Não permita, ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa nação vá à falência, Senhor. Meu Deus, que pessoas passem fome em nosso país. Não permita, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, supre a necessidade de cada um, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai, o que tem nos concedido, pela tecnologia que pode nos levar a vários lugares do mundo, da nossa própria casa, Senhor, que podemos ministrar a Tua palavra a pessoas através de aparelhos celulares, meu Deus, de computadores, notebook. Meu Deus, muito obrigado pela tecnologia, Senhor, quando usado de maneira correta, é proveitosa, é bem-vinda. Meu Deus, encurta os laços, atrai relacionamentos, ó Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, todo homem, toda mulher que usa a tecnologia para promover, para propagar o Teu Evangelho, Senhor. Hoje o Teu Evangelho está muito difundido, está muito espalhado, está de fácil acesso a todo aquele que tem um celular, que tem internet. Meu Deus, alcança as pessoas que ainda não conseguem ouvir a Tua palavra, Senhor. Levanta homens, mulheres dispostos a pagar o preço, meu Deus, para levar o Evangelho a outras pessoas que estão afastados. Meu Pai, nós vemos hoje que nós recebemos o ministério da reconciliação. Todo justo, todo aquele que foi justificado para Deus através de Cristo, todo aquele que recebeu e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, tem a missão, nobre missão, de levar mais pessoas a Cristo. Irmão, meu irmão, você que está aqui nessa madrugada, você que conhece alguém que precisa ouvir da palavra do Senhor, seja um canal de bênção, use o seu WhatsApp, use o seu Instagram, use o seu Facebook para mandar mensagens evangelísticas, para dizer que Cristo está voltando, para que as pessoas possam ouvir de Cristo através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro homens e mulheres aqui nessa madrugada, Senhor, dispostos a propagar a Tua palavra, a propagar o Teu Evangelho, a fazer o convite para a salvação daqueles que estão afastados, desviados da Tua presença, para que voltem para a igreja, para que se reconciliem com o Senhor, para que permaneçam na presença dEle, até que Cristo volte para buscar-nos. Meu Deus, muito obrigado por cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até a próxima sexta-feira. Amém. Paula, Deus abençoe a sua vida. Amém. Yasmin, Deus abençoe a sua vida. Irmã Hilma, Deus abençoe sua vida. Mulher de oração. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Amém, amados. Próxima sexta, meia-noite, se Deus permitir. Gemima, muito bom estar com a senhora. Deus abençoe. Mulher de guerra, mulher de fé, mulher de oração, perseverante. Crislaine, Deus abençoe. Bom descanso, amada. Sérgio Dutra, logo mais estaremos juntos às 15 horas. Amém? Deus abençoe, meu amigo. Lindo é o seu ministério, o seu chamado, juntamente com a Giane, pessoas da minha alta estima. Que Deus conserve essa integridade, esse caráter em vocês. Missionária Josi, Deus abençoe sua vida, querida. Você é um canal de Deus para muitas vidas, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, bom descanso, bom feriado, bom final de semana,
e que Deus continue vos abençoando. Guarda essa palavra no seu coração. Eu tenho o resumo do estudo, se vocês quiserem, me chamem depois no privado, eu passo para vocês, tá bom? Muito proveitoso. Hilma, parabéns, Deus abençoe, minha filha. Falou tremendamente comigo a palavra. Você é uma mulher de fé, Hilma. Amém, Gemima. Deus abençoe você também, querida. Deus abençoe, Hilma. Estamos orando, queridos, estamos firmes. Ainda que as tempestades continuem se levantando, nós estamos firmes. Cristo está no nosso barco e com Ele é a certeza da vitória. Tá bom? Uma boa noite a todos. Graça e paz. Deus abençoe.